O motor dos quadriciclos rasgava o silêncio da tarde como uma faca. António, de 92 anos, apertou o braço da cadeira de rodas com dedos trêmulos enquanto o grupo de jovens parava à sua frente no caminho de terra batida que levava à praia de Albufeira. O líder, um rapaz de capacete espelhado chamado Diogo, desceu do veículo e cuspiu para o lado. Olha o velhote outra vez. Achas que a praia é só tua, avô? Os outros riram. Já acontecia há semanas. Desde que António começara a vir todos os dias ao mesmo ponto da falésia para ver o mar, os pilotos de ATV transformaram aquele pedaço de costa num circuito improvisado. Passavam a milímetros dele, levantando nuvens de areia que lhe entravam nos olhos, gritavam piadas sobre velhos que deviam estar em lares, e, numa tarde, um deles derrubara deliberadamente a manta que cobria as suas pernas. António não respondia. Limitava-se a olhar o horizonte, como se o mar pudesse devolver-lhe a dignidade que aqueles rapazes lhe roubavam. Mas naquela tarde algo se quebrou dentro dele. Quando Diogo se aproximou mais, António ergueu o olhar cansado e disse, com voz rouca mas firme: Tenham respeito. Eu lutei por este país quando vocês ainda não eram sonho. Diogo soltou uma gargalhada. Lutou? Com essa cara de múmia. Conta outra, velhadas. Os amigos aplaudiram. Um deles acelerou o motor só para o barulho o fazer recuar na cadeira. António sentiu o coração bater descompassado. Não era medo físico, já enfrentara pior na guerra colonial, era a humilhação profunda de ser reduzido a nada aos olhos daqueles miúdos. Quando finalmente se foram, deixando um rastro de fumo e areia, António tirou o telemóvel antigo do bolso do casaco. Os dedos demoraram a encontrar o número guardado há décadas. Hesitou. Fazia 40 anos que não falava com ele. Mas a dor era maior que o orgulho. Do outro lado da linha, uma voz surpresa respondeu. António. És mesmo tu? Sou eu, João. Preciso de ti. Preciso que venhas. Silêncio. Depois. Onde estás? Albufeira. Na falésia do Mirador dos Pescadores. Todos os dias às 4. Vou já. António desligou. As lágrimas vieram sem aviso, quentes contra a pele enrugada. Não chorava desde o dia em que enterrara a mulher, em 1985. Mas agora chorava por tudo, pela guerra que lhe roubara a juventude, pelo amor que escondera uma vida inteira, pela solidão que o engolira depois da morte de Maria, e por aqueles rapazes que, sem saber, estavam a pisar exatamente o lugar onde ele e João se tinham beijado pela última vez antes de António partir para a África. No dia seguinte, António voltou ao mesmo sítio. Os quadriciclos apareceram pontualmente. Diogo desceu, já com o sorriso preparado. Voltaste, velhote. Gostas de apanhar areia, é? Mas desta vez António não baixou os olhos. Olhou diretamente para Diogo e disse: Hoje vai ser diferente. Diogo franziu o sobrolho. Achas? Vamos ver. Acelerou em direção a ele. António nem se mexeu. No último segundo, um carro preto parou bruscamente na estrada por cima da falésia. Um homem alto, de cabelos grisalhos, casaco de cabedal gasto, desceu e começou a caminhar na direção deles com passo decidido. Diogo travou. Os outros também. O homem parou ao lado da cadeira de rodas de António e pousou-lhe a mão no ombro. Olá, meu amor. A voz era baixa, mas carregada de uma autoridade que fez os jovens recuarem um passo. Diogo tentou rir, mas saiu forçado. Quem é este, o teu enfermeiro? João virou-se lentamente para ele. Sou o companheiro dele há mais de 70 anos. E tu és o miúdo que tem andado a atormentá-lo. O silêncio caiu pesado. António sentiu o coração encher-se de algo que julgara morto, coragem. João continuou. Sabe, rapaz, eu também já fui jovem e estúpido. Achava que o mundo era meu. Até que um dia percebi que o mundo pertence a quem tem coragem de amar apesar de tudo. O António teve essa coragem. Eu também. E vocês? Têm coragem de enfrentar as consequências do que andam a fazer? Diogo abriu a boca, mas não saiu som. João tirou o telemóvel e mostrou a fotografia de um grupo de homens mais velhos, todos com coletes de motoclube.
Estes são os meus amigos. Veteranos como eu. Alguns deles perderam filhos na guerra. Outros perderam namorados que nunca puderam assumir. Todos eles sabem o que é ser odiado só por existir. Se voltarem a tocar num cabelo do António, vão ter de lidar com eles. E acreditem, não são tão velhos como parecem. Um dos rapazes mais novos murmurou. Vamos embora, Diogo. Mas Diogo ainda tentou salvar a cara. Isto é ridículo. Dois velhos gays a ameaçarem-nos. João sorriu sem humor. Exatamente. Dois velhos gays que sobreviveram a uma ditadura, a uma guerra e a 40 anos de silêncio. Achas que temos medo de miúdos com brinquedos barulhentos? António apertou a mão de João. Pela primeira vez em décadas, sentiu-se inteiro. Os quadriciclos ligaram-se e afastaram-se devagar, sem acelerações, sem areia voando. Quando desapareceram na curva, António olhou para João e sussurrou. Pensava que nunca mais te veria. Eu também. Mas ouviste a minha voz e vieste. Eu ouvi a tua e vim. Ficaram ali até o sol se pôr, de mãos dadas, como adolescentes que nunca tinham podido ser. Diogo não conseguiu esquecer aquela tarde. Chegou a casa ainda com o capacete na mão, atirou-o contra a parede. A mãe, que limpava a cozinha, olhou surpreendida. Que se passa, filho? Nada. Mas tudo. Pela primeira vez na vida sentia-se pequeno. Não pelo homem mais velho, esse até podia ser ignorado, mas pelo olhar de António. Aquele olhar não tinha raiva. Tinha pena. E isso era pior. Na noite seguinte, Diogo não dormiu. Abriu o computador e procurou o nome que João mencionara de passagem, companheiro há 70 anos. Não encontrou nada concreto, mas leu artigos sobre a homossexualidade durante o Estado Novo, sobre prisões, sobre homens que desapareceram ou enlouqueceram por amarem quem não deviam. Sentiu um nó na garganta. Ele e os amigos sempre usaram a palavra paneleiro como insulto fácil. Nunca pensara no que significava de verdade. No dia seguinte, no ponto de encontro habitual, Diogo anunciou. Vamos deixar o velhote em paz. Os outros protestaram. Por quê? Por causa do outro velho. Por causa deles os dois. Não vale a pena. Mas um deles, o mais novo, Tomás, de 19 anos, perguntou baixinho. Achas que é verdade? Que estão juntos desde sempre? Diogo encolheu os ombros. Parecia. Tomás ficou calado. Tinha os seus próprios segredos. Namorava em segredo com um rapaz da escola técnica. Nunca contara a ninguém no grupo. Entretanto, em casa de António, a vida mudara radicalmente. João aparecia todos os dias. Primeiro para acompanhar, depois para ficar. A filha de António, Margarida, que vivia em Lisboa, recebeu a notícia por telefone. Pai, tens alguém aí contigo? Tenho. O João. Silêncio longo. O João da tua juventude. Sim. Margarida chorou. Não de choque, mas de alívio. Sempre soubera que o pai guardava algo enorme dentro de si. A mãe, antes de morrer, confidenciara-lhe: o teu pai ama alguém que nunca pôde ter. Agora tudo fazia sentido. João trouxe consigo histórias antigas. Contou como se tinham conhecido em 1952, num café de Lisboa onde os homens se olhavam de forma diferente. Como António partira para Moçambique em 1961 e João ficara, à espera de cartas que chegavam censuradas. Como, ao regressar em 1970, António já estava prometido a Maria, casamento arranjado para curar o que a família chamava de doença. Casámos por amor também, disse António. Mas diferente. Ela sabia. Aceitou. Nunca me julgou. João assentiu. E eu esperei. Sempre esperei. Agora, aos 88 anos, João mudara-se para a pequena casa de António no bairro antigo de Albufeira. Dormiam em quartos separados, o corpo já não pedia mais, mas acordavam de mãos dadas na varanda a ver o mar. Uma tarde, Tomás apareceu sozinho na falésia. António e João estavam lá, sentados lado a lado.
Tomás tirou o capacete, aproximou-se devagar. Desculpe, posso falar com o Sr. António? António ergueu as sobrancelhas. Podes. Tomás engoliu em seco. Eu vim pedir desculpa. Pelo que fizemos. Pelo que eu deixei acontecer. João observava em silêncio. Tomás continuou. E também queria perguntar como foi. Viver assim. Escondido. António olhou para João. João sorriu levemente. Senta-te, rapaz. Tomás sentou-se na areia. Durante 2 horas ouviu histórias que nenhum livro de escola contava, o medo constante, as senhas nos cafés, os amigos presos pela PIDE, o dia em que António quase se suicidou em África ao receber uma carta de João dizendo que ia casar com uma mulher para ser normal. Quando o sol se pôs, Tomás chorava. Eu tenho medo, confessou. Tenho um namorado. Não conta a ninguém. João estendeu-lhe a mão. Um dia vais poder contar. Porque pessoas como nós lutaram para isso. E tu vais lutar também. Tomás apertou a mão de João com força. A notícia correu depressa no grupo de ATV. Tomás contara tudo ao namorado, Miguel, que por sua vez contara a uma amiga. Em menos de uma semana, Diogo soube. Chamou Tomás à parte. Traíste-nos. Não traí. Só cresci. Diogo sentiu raiva, mas também algo novo, inveja. Inveja daquela coragem que ele nunca tivera. Na semana seguinte, o grupo dissolveu-se. Alguns mudaram-se para outras praias. Diogo ficou, mas sozinho. Uma noite, bebeu demais num bar em Faro. Ao sair, viu 2 homens mais velhos a beijarem-se discretamente na rua. Teve vontade de gritar qualquer coisa, mas lembrou-se do olhar de António. Não gritou. Entrou no carro e chorou. No dia seguinte, foi à falésia. António e João estavam lá, como sempre. Diogo aproximou-se de capacete na mão. Posso falar? António assentiu. Diogo sentou-se na areia, longe. Eu fui um idiota. Não sei pedir desculpa direito. Mas vim dizer que sinto muito. Pelo que fiz. Pelo que disse. Silêncio. Depois António falou. Sabes o que mais doeu, rapaz? Não foi a areia nem os insultos. Foi ver no teu olhar o mesmo ódio que eu vi nos olhos dos soldados que me chamaram de maricas na guerra. Achei que esse ódio tinha morrido comigo. Diogo baixou a cabeça. Eu não odeio, eu tinha medo. Medo de ser diferente. Medo que me vissem como fraco. João interveio. Ser diferente não é ser fraco. É ser humano. Diogo respirou fundo. Posso voltar cá às vezes? Sei o quadriciclo. Só para ouvir histórias. António sorriu pela primeira vez para ele. Podes. Mas traz café. Este velho gosta de café quente. Nas semanas seguintes, Diogo tornou-se visitante regular. Trazia café, pastéis de nata, e perguntas. Muitas perguntas. Sobre como tinham sobrevivido ao silêncio, sobre o que sentiam quando Portugal finalmente descriminalizou em 1982, sobre o orgulho de verem o primeiro casamento gay em 2010. Uma tarde, Diogo confessou. O meu pai era militar. Morreu em África. Sempre disse que homem que gosta de homem não é homem. Cresci a acreditar nisso. António tocou-lhe o braço. Teu pai também teve medo. Medo de não ser suficiente. Não o julgues. Só tenta ser melhor. Diogo começou a mudar. Cortou o cabelo, arranjou trabalho numa oficina, parou de beber tanto. E, principalmente, começou a defender Tomás e Miguel quando alguém no bairro fazia comentários. Entretanto, Margarida veio visitar o pai com o neto, Pedro, de 22 anos. Pedro era gay, mas ainda não tinha contado à família. Quando viu o avô de mãos dadas com João, chorou nos braços de António. Avô, eu também. António abraçou-o forte. Eu sei, meu menino. Sempre soube. E amo-te exatamente como és. Naquela noite,
a casa de António encheu-se de risos pela primeira vez em anos. Margarida cozinhou, João contou anedotas da juventude, Pedro e Tomás, que fora convidado, trocaram olhares cúmplices. Diogo, do lado de fora, viu as luzes acesas pela janela e sorriu. Sentiu-se, pela primeira vez, parte de algo maior. O verão trouxe turistas e calor. António, com a saúde mais frágil, passava mais tempo em casa. João cuidava dele com uma ternura que enternecia toda a vizinhança. Uma tarde, chegou uma carta oficial. Era do Motoclube de Veteranos de Lisboa, o mesmo que João mencionara meses antes. Convidavam António e João para serem padrinhos honorários de uma marcha do orgulho em Lisboa. António riu. Eu, numa marcha? Com esta cadeira? João beijou-lhe a testa. Vamos. Nem que eu te leve ao colo. E foram. Margarida empurrou a cadeira, Pedro e Tomás caminharam de mãos dadas, Diogo juntou-se no último minuto, trazendo uma bandeira arco-íris pequena que comprara em segredo. Na Praça do Comércio, milhares de pessoas aplaudiram quando anunciaram os padrinhos António e João, juntos desde 1952. António chorou abertamente. João segurou-lhe a mão no ar para todos verem. Um jornalista perguntou a António: qual é o segredo de um amor tão longo? António respondeu com voz trêmula mas clara: o segredo é nunca desistir um do outro, mesmo quando o mundo inteiro nos manda desistir. A fotografia dos dois, de mãos erguidas, saiu nos jornais no dia seguinte. Tornou-se viral. Receberam centenas de mensagens de jovens que, como Tomás e Pedro, encontravam finalmente coragem. Diogo, vendo a notícia no telemóvel, sentiu o peito apertar de orgulho. Mandou uma mensagem a António: obrigado por me ensinar o que é ser homem. António respondeu com um simples coração. Mas nem tudo era paz. Um antigo colega de guerra de António, agora com 90 anos e residente num lar em Cascais, viu a fotografia e escreveu uma carta cheia de veneno: traíste a pátria e a memória dos camaradas. António leu-a em voz alta para João. Queres que responda? João abanou a cabeça. Não. Ele está preso no passado. Nós estamos livres. E estavam. Livres para amar abertamente aos olhos de todos, livres para contar a sua história, livres para ver o mundo mudar por causa deles. O outono chegou com chuva. António piorou. O coração, cansado de tanto bater em segredo, começava a falhar. João não saía do lado da cama. Margarida, Pedro, Tomás, Miguel e até Diogo revezavam-se nos cuidados. Uma noite, António acordou com dificuldade em respirar. João. Estou aqui. Quero ir à falésia uma última vez. João não discutiu. Chamou Diogo, que trouxe a carrinha adaptada. Juntos levaram António até ao mirador onde tudo começara. A noite estava clara, lua cheia refletida no mar. António olhou para o horizonte. Lembra-se da primeira vez que aqui viemos, em 1953? Fugidos de Lisboa num comboio noturno. João sorriu com lágrimas. Lembro. Tinhas 20 anos. Eu 18. Jurámos que um dia voltaríamos sem medo. Voltamos. Diogo, Tomás e os outros mantiveram-se à distância, dando-lhes privacidade. António apertou a mão de João. Promete-me que vais continuar a contar a nossa história. Para que nenhum rapaz como o Tomás ou o Diogo tenha de esconder-se. Prometo. António fechou os olhos. O vento do mar acariciar-lhe o rosto como uma bênção. Morreu ali, serenamente, com a mão de João na sua e o mar como testemunha. O funeral foi pequeno mas cheio de amor. O Motoclube de Veteranos veio de Lisboa. Diogo leu um discurso que escreveu durante noites inteiras. António ensinou-me que coragem não é acelerar um quadriciclo ou gritar insultos. Coragem é amar durante 70 anos apesar de tudo. Ele foi o homem mais corajoso que conheci. João espalhou as cinzas na falésia, no exato lugar onde os quadriciclos costumavam passar. No ano seguinte, a Câmara Municipal colocou uma placa. Aqui viveu o amor de António e João. 1952, para sempre. João viveu mais 3 anos.
Todos os dias ia à falésia, sentava-se no banco que Diogo construíra em madeira, e falava com António como se ele ainda estivesse ali. Diogo abriu uma pequena oficina de reparação de motos e quadriciclos. Contratou Tomás e Miguel. Tornou-se conhecido por empregar jovens LGBT que fugiam de casa. Pedro casou-se com o namorado numa cerimónia íntima na mesma praia. João foi o padrinho. Numa tarde de primavera, João sentiu que era hora. Chamou todos à falésia. Quer partir daqui? Deitaram-no no banco, cobriram-no com a manta que António usava. João sorriu. Diz ao António que já vou. Adormeceu para sempre com o som do mar nos ouvidos. Enterraram as cinzas ao lado das de António. A placa ganhou uma nova linha. António e João. Juntos desde 1952. Encontraram-se finalmente em liberdade. Diogo, agora com 30 anos, casado com um homem que conhecera na Marcha do Orgulho, leva o filho pequeno à falésia todos os domingos. Conta-lhe a história de dois homens que amaram em segredo e, com esse amor, mudaram o mundo à sua volta. E o mar continua a bater na falésia, testemunha eterna de que o amor, quando verdadeiro, vence tudo, até o tempo.